Sejam bem-vindos ao Pedincast, o podcast da Pediatria Intensiva. Nosso tema está sensacional. Hoje vamos falar, pensando numa vertente diferenciada, ao lado do paciente, né? Então é algo que duvido que vocês viram por aí, né? Então é algo que de muita sensibilidade, de muita empatia, que vai trazer uma grande experiência, uma grande prática para os profissionais entenderem um pouco o lado da família quando a gente fala em questões de internação de terapia intensiva. Antes da gente dar seguimento da apresentação, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar para a gente compreender que esse vídeo tem sido significativo para vocês. Bom, então eu queria agradecer de maneira bastante especial, tanto a Maria Eduarda quanto a Geni, por terem aceitado esse convite para realmente assim, passar essa versão da família. Desde que a gente começou com essa proposta, né, existe um espaço aberto para as famílias e a gente faz questão de manter isso. E porque para quem assiste é importante também saber o que é o outro lado. Às vezes a gente só conhece o outro lado quando a gente passa por aquela situação, mas acho que a gente não precisa chegar nisso. A gente tem que ter a empatia mesmo de reconhecer o lado do paciente, dos familiares, para falar um pouco sobre essa experiência. E esse mês particularmente ele tem um significado bem importante. Esse mês a gente comemora, né, é o mês internacional de prevenção às queimaduras. E no dia 6/6 é considerado o Dia Internacional de Prevenção às Queimaduras. Então eu acho que é um momento bastante importante para que a gente conheça um pouco a história da Maria Eduarda, a história da Geni, porque nunca é a criança, e sim é a família que interna. Verdade. Então eu agradeço bastante a presença de vocês e queria começar perguntando ou pedindo para a Maria Eduarda explicar um pouco quem é a Maria Eduarda, sua idade, de onde você é, o que você tem feito. Eu tenho 12 anos, eu sou de Toledo, meu nome é Maria Eduarda Sanzelara. A Geni quer complementar alguma coisa? Falar você um pouquinho de quem é a Maria Eduarda. A Maria Eduarda é toda vaidosa, levanta de manhã, a primeira coisa de tudo é se olhar no espelho e se arrumar. Toda querida, toda meiga, guerreira, que eu não conheci até hoje uma criança guerreira igual ela. E é a minha luz. Maria é a nossa luz. Então eu vou completar um pouquinho dessa descrição, porque eu conheço há menos tempo, né, pouco mais de um ano, mas concordo com o que a sua mãe disse, Maria Eduarda, sobre a resistência, a resiliência e uma verdadeira guerreira mesmo. Nós já conversamos antes, né, mas houve um período entre o acidente, entre a lesão em si e o momento em que chegou para nós, mas a gente insistiu, até hoje não sei porquê, mas a gente insistiu que ela tinha que vir aqui para Londrina. Então tentou um dia, aí a resposta é: não tem condições de transporte, mas deixa a vaga lá que vai dar certo. Tentou uma segunda vez e a mesma coisa, não tinha condições para transporte. Aí na terceira vez alguém assumiu, encarou e trouxe, né? Doutora Amanda, nunca vou esquecer dela. Mas desde o início a gente sabia assim, ela tinha que vir para cá por aquelas coisas que a gente não sabe explicar. A gente explica muita coisa sobre o viés científico, mas tem coisas que a gente não sabe realmente explicar. Mas adianto que foi uma das melhores experiências que eu tive. Olha que eu tenho uma estrada longa de UTI, de sentir várias características, mas principalmente essa resistência, essa resiliência, porque assim saiu de uma situação de gravidade extrema e foi melhorando aos poucos. E o outro ponto foi a presença da família, o quanto que foi importante naqueles dias, sua mãe, sua irmã, seu pai, a família, né, muito próximo. Sim. Então eu vejo realmente a Maria Eduarda como uma verdadeira guerreira, nas palavras da sua mãe, e que por isso que estamos aqui hoje, né, mais de um ano depois, para ouvir um pouco também da sua história, né? A Duda, a nossa lembrança é de uma menina muito forte, muito querida, né, muito amável, né, de uma personalidade muito importante para o seu processo de recuperação. Uma coisa que nós prezamos aqui muito é a unidade familiar. E a gente conseguiu enxergar muito essa união familiar entre vocês e realmente o casamento que representa a assistência intensiva com a criança e sua família. E todo esse impacto que isso gera, porque sabemos, estamos ali dentro do hospital, conhecemos o que o hospital permite, mas
tem muito mais além disso, né? Tem uma família em casa. É o momento que vocês ficaram exclusivamente ali para os cuidados. Então, para quem nos ouve, essa visão do familiar é extremamente importante. Conhecer essa história, conhecer como a criança também vê isso, como o adolescente vê isso, passar por uma situação de gravidade. Por isso, nosso agradecimento por ter aceitado. É um aprendizado, foi um prazer cuidar dela, né? Aprendemos muito com ela, como ser humano também, a questão da resiliência, da força, coisas que crianças têm, mas a Duda em especial teve de uma forma ímpar. E não só a força da Duda, mas a força da família. Por isso que vocês estão aqui e a gente agradece imensamente pela oportunidade de poder mostrar isso para as pessoas, esse lado. Porque muitos têm dúvida, como que a criança, né, eu falo criança, Duda, mas o adolescente, se comporta nesse processo, né? Porque não é um processo fácil. Nós cuidamos, vai para casa, poucos profissionais têm a oportunidade de manter esse contato. E o ambulatório tem nos permitido ver essas famílias retornarem. E esse momento nosso aqui de poder ver esse lado da criança, do adolescente. Como é isso? Quando eles perguntam pra mim, quando eu falo, eu fiquei com ela do momento que ela entrou na UTI, a alta dela. Mas como você ficou? Se não é permitido? Eu falei, não, é permitido sim. Eu fiquei lá, eu testemunhei casos que eu nunca imaginei ver na minha vida, de famílias, igual você falou. Os que estavam presentes, a recuperação é muito rápida. Os que não tinha presença. Infelizmente, eu estava presente, eu vi óbitos ali que, meu Deus. E até, às vezes, eu brigava lá com os médicos para não falar em cima da Maria Eduarda, as coisas ruins. Falava, não. Quando eu entrei aqui, foi falado para mim não chorar e não falar coisas negativas perto dela. Então, o senhor me chama para conversar lá fora, em cima da Maria, não. Eu ficava no ouvido dela, conversando com ela, explicando para ela tudo que tinha acontecido, para ela não acordar de um choque. Eu colocava músicas que ela gostava, pra ela ouvir, ia falando tudo que a gente conversava em casa, né? Eu continuava conversando com ela em casa, e lá na UTI. E foi, até que quando ela acordou, eu tava olhando para ela, a Maria Eduarda acordou do nada, me olhando assim, falei, meu Deus, até eu me assustei, né? E a doutora Luísa tava lá, foi lá, conversou, explicou, perguntou pra Maria se ela sabia onde que ela tava. Onde que você falou que você estava, Maria? No Japão. Você lembra disso, Maria? Lembra? A Maria lembra de coisas que só eu e ela sabia. Por isso que eu não gostava que falavam coisas negativas perto da Maria. Ela fala, mãe, eu lembro disso, daquilo. Ela fala coisas da cirurgia que eu fui perguntar o doutor se era realmente para a enfermeira. Uhum. Uma morena que a gente chega, eu não lembro o nome dela agora, a gente chega lá, ela vem cantando lá para a Maria Eduarda, no CTQ. Que ela falou assim, mãe, só a Maria Eduarda sabia e a gente que estava lá. A Maria Eduarda não sabia, só ele sabia, a Maria Eduarda não poderia saber. Estava sedada. E a Maria Eduarda conta. Lembra? Você lembra, Duda? Sim. Isso é importante a gente saber, né? Uma vez que a criança, o adolescente está sedado, muitas vezes fica aquela dúvida. Será que tem essa percepção? Será que quando acorda lembra de algumas coisas? É importante esse depoimento. Você quer falar alguma coisa, Maria, nesse momento? Você lembra de bastante coisa? Sim. É? Eu lembro que, às vezes, o meu pai, quando que ele ficava lá no... Acho que era em Cascavel, né, mãe? Que o pai ficou um pouco comigo, não era? Não, meu amor, era aqui. Era aqui em Londrina? Uhum. Daí o meu pai, ele molhava tipo um gás na água e apertava assim na minha boca. Eu falava... Eu não conseguia falar, né? Mas, tipo, dava pra mexer o tubo na boca. Daí, tipo, falava, isso daí é ruim. Pra tentar deixar molhadinho. Sim. É, Hidratar um pouco, né? a boca ficava muito seca. E eu me lembro bem que uma das primeiras coisas que ela pediu foi Coca-Cola, né? Não consegui... Ela ficava brava. Eu quero agora. Ela falava assim que só saía aquele... Não, que ela queria Coca. Mas você sabe que depois da Duda teve outra criança também, né? Logo que acordou era Coca, não era água não, queria a Coca-Cola. Ela invocou, que tinha as garrafinhas das enfermeiras assim, e a cama dela dava de frente. E ela brigou com a enfermeira que ela tinha pegado a garrafinha da Maria. Mas não era.
Não sei de onde que a Maria colocou na cabeça que aquela garrafinha era dela. Uhum. E a enfermeira teve que pegar, eu fui lá, comprei uma igual. Ela teve que tirar de lá, esconder e dar pra Maria Eduarda. Porque a Maria invocou que a garrafinha era dela. Eu acho que assim são lembranças bem significativas. Bom, primeiro, que bom que você teve a oportunidade de acordar com a doutora Luísa, né? Que ela foi minha professora, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu me desenvolvi foi sendo um discípulo dela, digamos assim. E ela sempre teve essa preocupação de quando internavam crianças maiores, adolescentes, e ela exigia que a gente conversasse e fosse muito transparente com quem estivesse ali. E às vezes até inclusive assim, tem que entubar. Vai lá e conversa e vai explicar por quê. Tá acordando, vai lá e vai orientar. Você está aqui, você tá entubado por esse motivo. O horário, né? O sempre, dia, né? Como tá. Muito cuidadosa, né? E até entendo o fato de você achar que tinha acordado lá no Japão, porque a doutora Luísa é japonesa. Imagino como que foi esse período todo. Então, essa é uma preocupação que a gente despertou mesmo, que não é que é tratar diferente a criança maior ou adolescente, mas aquele que já entende. Sim. Então, realmente, assim, a gente tem que servir ali de apoio, com certeza, né? Tanto a equipe que presta assistência quanto os familiares, mas tem que ser muito transparente, porque, assim, a pessoa, muitas vezes, no caso você, né, Maria Eduarda, a impressão que a gente tem é que estava dormindo, que estava sedada, mas está ouvindo, está sentindo, está presenciando coisas que às vezes os olhos não veem, mas o ouvido escuta. Igual assistir os filmes, que eu via lá, né? Mexia a mão. Eu falava, meu Deus, eu vou fazer só pra mim ver se é verdade. Olha, né? Uhum. Eu falava com ela, naquele outro bracinho dela. Ia lá, conversava com ela. Se ela mexia o dedinho assim, sabe? Ela falei, respondia. Deus. Era uma coisa que eu não sei explicar. Quando ela fazia xixi, gente, que felicidade da minha filha fazer xixi. O medo do rim parar, meu Deus. Que felicidade quando ela fazia xixi. Eu agradecia tanto, eu me ajoelhava agradecendo pelo xixi da minha filha. É emocionante. É emocionante ouvir, porque são coisas que a gente ressignifica na vida, né? A internação, como a da Duda, casos semelhantes, às vezes por outros motivos, são coisas que fazem a gente se mover, agradecer, ressignificar, se reorganizar internamente e dar prioridades para o que precisa realmente ser dado. Verdade. Então, é um exemplo de vida que a gente leva para cada e para nós também, né, Arnildo? Para cada criança que passa por nós, para cada família, nos ensinam muito. Porque a vida é muito corrida, né? Se a gente não se atentar aos detalhes, valorizar o que realmente importa, Verdade. é nesses momentos que parece que cai a ficha, né? Não é um processo fácil. Sim. E a gente também sempre fica... acho que é importante, como a Flávia disse, né, um aprendizado para nós também. Porque normalmente a criança, independente da idade, às vezes do bebê a criança maior, que está entubado, que está conectado a um respirador, quase sempre está sedado, com medicamentos que são assim, potentes, né, para dor, para sedação, para controle de ansiedade. Então a gente fica sempre naquela, assim, na dúvida, né, qual é o grau de percepção que o paciente tem, que a criança tem. E no seu caso, Maria Eduarda, que você teve assim, você passou rapidamente por 2 UTIs, além disso um transporte aéreo, né? Você tem alguma lembrança da UTI de Cascavel, até a chegada na UTI do HU, transporte aéreo? Consegue lembrar de alguma coisa? Eu lembro mais quando eu tava na UTI aqui de Londrina. Que eu achava que eu tava em uma cozinha. Nossa, cada bagunça. Ela falava, mas aqui do lado tem uma cozinha? Eu falei, não, filha, é assim, é assim. Ela falou, mas mãe, pra mim que eu tava do lado de uma cozinha, numa cozinha. Uma cozinha? Ela pensava que ela tava numa cozinha. Não sei se ela te sentia. Ela falava Será que nós ia ela matar lembrava de alguma fome. coisa do CTQ, né? Porque às vezes da balneoterapia, né? Dependendo de... Ela falava bem assim, vocês querem me matar de fome com a doutora Luísa. Ela pediu pão com ovo pra doutora Luísa. A doutora Luísa falou assim, eu adoro pão com ovo também, Maria, mas por enquanto você não pode comer. Vocês querem me matar de fome. Ô,
Duda, em que momento, quais são suas lembranças mais recentes desse processo todo? Porque teve o acidente, você tem lembranças do acidente, em que momento você teve a percepção de tempo e espaço, né? Que você percebeu que tinha acontecido com você? Como que foi esse processo de recuperação, né? Da consciência em si, né? Tipo, como? Você tem lembranças do acidente ou foi algo que você conseguiu... que você não tem essas lembranças? Ou você lembra do acidente, você lembra dos primeiros atendimentos? Eu lembro de como, tipo, aconteceu o acidente, que eu tava almoçando, tava pronta pra ir pra escola. Daí o meu irmão, Natan, ele ia me levar pra escola. Daí, tipo, eu fui pegar o copo pra mim pegar a coca ali. Na hora que eu estiquei esse meu braço, explodiu e daí, tipo, eu pulei com tudo pra trás e fiquei passando todo o meu corpo assim nas pedras pra ver que apagava o fogo. Daí a minha mãe, ela viu que eu tava pegando fogo e minha irmãzinha gritava, ajuda minha irmã, ajuda minha irmã. Daí a minha mãe viu, né, pediu uma toalha pro meu cunhado pegar, o meu cunhado foi lá, pegou a toalha do varal e já jogou em cima de mim. Daí a minha mãe abraçou assim nela e minha mãe queimou a mão também, porque como ela assou o fogo. Daí foi 2 vizinhos ajudar também. Daí chamaram a ambulância. Eu lembro que quando eu tava na ambulância, minha irmã tinha acabado de chegar da escola e ela queria entrar na ambulância, só que não podia. Daí eu só lembro dessa parte. E essa memória você lembra bem, então? Lembra? Ela ficou acordada o tempo todo. Ela não dormiu, não desmaiou, ficou acordada o tempo todo. Até eu pedi, eu não achava documento, não achava nada. Uhum. E ela falou assim, mãe, tá em cima do guarda-roupa. Ela toda queimada, me contando onde estavam os documentos. Ela é muito forte. Você tem para você, Jani, eu fico pensando assim na posição de pai, acho que a Flávia como mãe, como foi essa experiência? Eu tentei me manter calma o tempo todo. Meu Deus. Eu não sei de onde que eu tirei tanta calmaria. Pra ver ela, nossa, tudo que ela passou, tudo. Eu coloquei meus pés no chão. Quando eu, em Cascavel, no sábado, chegou uma doutora e falou assim pra mim, mãe, 4 minutos no máximo, porque ela tá entrando, os órgãos dela está parando. Eu falei assim, doutora, a senhora me desculpa, mas acima de nós tem Deus. Depois é vocês, depois a minha fé. Eu falei assim, eu sentia que a minha filha não ia morrer. Sabe quando você sente? Eu sentia que ela não ia morrer. Eu me ajoelhei naquela UTI. Falei, meu Deus, eu entrego a Maria Eduarda nos seus braços. Se for para ela ter um propósito aqui e ficar comigo e voltar perfeita, com vida e saúde, eu agradeço muito. E se não for, também não quero ver ela sofrendo mais. Aquela noite, 3 horas, eu lembro até agora, era 3h11 da manhã. Eu deitei, daí veio a moça do café. Ela falou, mãezinha, acorda. Eu falei, meu Deus, minha filha morreu. Ela falou, mãezinha, acorda. Acharam o batimento da Maria, acharam a pressão da Maria. Daí já colocaram sangue nela, já foram fazendo os outros medicamentos, e foi aquela correria. Porque a doutora tinha dado ela como morta. E a outra, na troca de plantão, não. Ela falou assim, vou lutar pela Maria. Que foi a doutora Amanda. Que ela falou, não, a Maria só tem hoje. E nós vamos fazer a Maria Eduarda. E hoje? Hoje a Maria Eduarda vai para Londrina. Você tem fé, mãe? Eu falei, eu tenho muita fé. Ela falou assim, então, eu vou fazer o que eu posso, você faz o que você pode. E a Maria Eduarda está lutando pela vida. E hoje ela vai. Daí que foi no domingo a transferência para a Maria Eduarda para cá, para a UTI de vocês. E dali começou. Meu Deus, a caminhada. De cirurgia. Disse ela, vai se despedir? Eu falei, não vou me despedir. Vou dar um beijo nela e vou estar esperando aqui. E realmente, era 5, 6 horas de cirurgia. Eu ia, ficava lá fora. Mas você sabe, gente, que assim, tem coisas que a gente não explica, né? Eu até, assim, agora há pouco eu citei que a ciência nos ajuda a tratar, mas tem resposta que a ciência não dá. Então essa força de vida que você relatou, a gente que estava, sei lá, são 300 quilômetros ou mais, né? 450. Parece que a gente já sentia isso. Por isso que, assim, naqueles dias, a gente tinha uma vaga só. A gente falava assim, não, essa vaga tem que ser dela. Então, assim, a gente vai segurar.
Então, todo dia, tanto é que assim, a gente invertia os papéis. A gente não esperava o pedido chegar aqui, a gente perguntava, e aí, assim, que tem hoje condição, dá para transportar, né? hoje Dá tem pra condições? transportar. Ah, não dá. Não, mas vai vir. Assim, mas não é que não é possível, sabe? Assim, alguma coisa já dizia que tinha uma chance, que tinha uma oportunidade ali. Então a gente não podia perder isso. Foi bem tratada lá com certeza, bem conduzida, o transporte foi impecável, Sim, né? meu Deus. Eu me lembro certinho da chegada dela com todo aquele monte de soro, aquele monte de bomba de infusão. E assim, foi impecável. E dá para dizer assim, ela chegou bem na passagem de plantão também nossa, né? Do dia para noite. E olha uma coisa, era pra vir, a doutora Amanda chegou em mim e falou assim, mãe, a senhora vai ter que ir de ônibus ou de carro, porque como é helicóptero, só vai a paciente e os profissionais. Eu fui lá, eu prometi pra ela que eu não ia largar ela. Eu fui lá, falei, filha, a mãe vai junto com o pai, vai de carro, você vai chegar lá primeiro, eles vão estar cuidando de você. Depois a mãe vai. Eu tava tudo pronta já pra vir. A doutora Amanda me chamou, mãe, vai ter que ir um acompanhante, porque deu um acidente, o helicóptero vai buscar o acidentado e a Maria Eduarda vai de avião. Então vai um acompanhante. Eu falei, meu Deus. Mais um milagre, porque eu falei que não ia abandonar ela. Sim. E você estava com as mãos machucadas também, Sim. né? Veio de asa fixa, né? Veio com o jato, né? Com o avião de Sim, daí aeroporto veio. mesmo. Aham. Né? Você lembra disso, Duda? Não muito. Muito bom. Bom mesmo, né? Que pelo menos essa parte crítica Ela inicial, esqueceu. ela esqueceu. Uhum. Não tem essa memória, né? E quantos por cento lá deram para vocês de queimadura? 70%. 70%. O que é considerado uma extensão importante e de gravidade mesmo. A gente sabe que tudo que é acima de 15% é grave. Mas, falando da nossa parte aqui, a gente percebeu assim, que 12 horas foram suficientes para mostrar que tinha muita energia ali para se aproveitar, muita vida ali para a gente cuidar. Realmente, assim, quando chega, a gente tem uma sensação que não é a verdadeira em si, porque o transporte, apesar de ter sido muito bom, impecável, digamos assim, ele não é algo 100% saudável. Então, a gente, ainda mais quando tem aquele monte de medicação, a pressão que não subia por nada, então 3, 4 medicações só para manter a pressão normal. E quando a pressão dela subia, que estava boa, a saturação caía. Meu Deus. Daí vinha febre. Daí sumia a febre, a pressão abaixa. Meu Deus, era uma montanha-russa, Maria Eduarda. E aí, nas primeiras 12 horas, realmente assim, praticamente sem urinar, sem diurese. Sim. Eu me lembro até que acho que eu cheguei para você e falei, quando começou a ter diurese, falei assim, olha, então agora a gente sabe que melhorou muito, né? Porque realmente, assim, pode parecer uma coisa tão simples, né? Mas, assim, ter diurese, não ficar sem urinar, é muito importante para quem está numa situação daquela, né? Sim. Então, ali foi pouco tempo para a gente ver, assim, que já começou a melhorar e a pressão já foi se estabilizando, foi conseguindo retirar medicações. E aí só mesmo ficou aquela questão do tubo, né? Que o tubo era algo que incomodava bastante. E não tinha nem... Tadinha, tava toda queimada o pescoço. A gente teve que tratar o pescoço primeiro, né? Mais uma vitória que a Maria Eduarda foi lá e mostrou que né, Maria? E tem muitos pacientes adultos, Maria Eduarda, que conseguem lembrar da sensação de estar entubado, com o tubo passando pela boca e até com a sensação de aspirar quando vai tirar a secreção. E eles relatam que são as piores sensações que existem. Você consegue se lembrar de algum momento desses? Antes de ter a traqueostomia, ainda com o tubo passando pela boca. Que bom, né? Que bom que não. Pelo menos essas histórias ruins Sim. não vai ter para contar, porque os pacientes adultos, eles referem muito isso. Isso é o que fez a gente sim, ter essa preocupação tão grande, que é manter uma sedação boa, uma analgesia boa, enquanto está com o tubo na boca. E aí, quando existe essa decisão de fazer a traqueostomia, é quando a gente consegue deixar as pessoas acordarem mais. Tanto é que, quando fez a traqueostomia, praticamente já ficou fora do respirador. Já. Voltou da traqueostomia sem o respirador. Uhum. Porque permitiu ficar acordada, né? Das preocupações que nós temos enquanto profissionais quando a criança ela sofre queimadura é com a dor. Isso é algo que nos preocupa muito, desde o processo de conseguir garantir que a criança receba o medicamento, uma analgesia,
que seja suficiente para suportar, né? E a Duda passou por muitos procedimentos, o percentual de área queimada é um percentual muito grande, uma internação prolongada. Então, tudo isso desafia o profissional a gerenciar as medicações, porque é normal quando a internação é longa, às vezes a dose do medicamento é alta, a criança ou adolescente vai tendo uma tolerância. Então, aquele medicamento que fazia um efeito esperado, ele passa a não fazer mais e precisa de associações. E isso vai desafiando a medicina, os cuidados, né, intensivos do paciente que é vítima de queimadura, né? Você tem muitas lembranças de dor, Duda? Parecia que alguém tava arrancando minha pele. A dor, eu gritava, né? Falava, deixa eu dormir, eu só quero dormir. A do pé foi a que mais doeu, quando que eles tiraram a pele. Foi a que mais doeu, né? Daí eles me davam remédio pra parar a dor. A dor da área doadora? É. Muitos pacientes falam, né? A área doadora, que vai doar a pele para recuperar a área queimada, é uma área que fica muito dolorida, A Maria né? reclamava mais da área doadora do que das queimaduras. Porque teoricamente é uma pele que ela é mais sensível mesmo, né? Que é uma pele íntegra, então tem toda essa dificuldade mesmo em relação à dor. Igual eu nunca escondi nada da Maria Eduarda. Sempre falei tudo pra ela. Quando ela recebeu doação de pele do rosto. Porque não tinha mais de onde tirar. Uhum. Daí eu expliquei pra ela que ela recebeu uma pele doadora, que veio lá do Rio de Janeiro, como a doutora me explicou. Nossa. Ó, pra você ver como a Maria Eduarda é tão pra frente, que nem psicóloga a Maria Eduarda precisou. Não precisou. Foi direto pra casa, não precisou de psicólogo nenhum. De acompanhamento posterior, assim, né? Não precisou. O Dr. Flávio Nazima, que acho que vocês devem se lembrar dele, né? Um japonês também. Ah, sim. Ele falava que a Maria Eduarda tinha uma espiritualidade diferente, porque apesar dele já ter visto tantos pacientes queimados, que aquela resistência, aquela resiliência, aquela força de vontade de melhorar era algo muito incomum para ele, né? Então, assim, mesmo para quem não estava dentro da UTI, mas lá no CTQ que via menos, né? E às vezes via uma vez por semana só, chamava atenção toda essa resistência, né? E isso é tão importante na fase de sobrevivência, de recuperação e agora de reabilitação, né? Então é resistência mesmo e é força aí que muitos adultos acabam nem tendo, né? Nem apresentando. O que eu não me esqueço da Maria é quando ela parou de ir de maca, o CTQ, e ela ia começar a ir de cadeira de roda. E o Herbert ia colocar ela na cadeira de roda. O Herbert virou as costas, ela segurou nas mesinhas, foi lá segurando a cadeira de roda e foi ela empurrando a cadeira de roda. Foi andando até no CTQ, devagarinho, do jeitinho dela. Ela tinha voltado a começar a andar. Filmaram? Acho que eu lembro dessa filmagem. Sim. E ela foi, ela empurrando a cadeira de roda. E sem saber, já estava assim por dentro de um dos passos mais importantes na recuperação, que é andar. Pode parecer que é algo simples, mas na recuperação de quem passa por uma internação em UTI, principalmente quando fica muito tempo deitado, o poder andar abrevia muito, inclusive o tempo de internação. Quanto mais cedo a criança é mobilizada, é tirada do leito, é colocada para sentar, para andar, reduz até o tempo de internação. Então, acho que instintivamente ela já sabia disso, né? De que se andasse, provavelmente as coisas iriam melhorar mais rápido. Nossa, eu conversava muito, eu pesquisava muito, eu pedia, eu ia lá, perguntava para as enfermeiras do CTQ, conversava com quem eu pudesse conversar sobre experiências que teve com queimaduras. Eu perguntava, eu falava, fazia tudo que eles falavam para me fazer. Porque estava aqui daí, né? Sim. Daí eu conversava com a Maria, falando para a Maria. E ela foi obedecendo. O que foi mais difícil para você, Geni, nesse processo? Porque a gente tem que dar essa força para a criança, o profissional faz isso, mas eu sei que quando essa força vem da mãe, do pai, né, do familiar, né, Duda, ter a sua família ali do seu lado fez uma diferença muito grande. Sim. Né, para você. E sempre isso foi muito visível. Como que você conseguiu se sustentar nesse processo, né? Eu sei que a fé é muito importante, conhecimento, mas
para nós compreendermos mesmo como funciona a cabeça do familiar que está acompanhando a criança, e você percebe que é uma perspectiva de uma internação prolongada, né? Como que você se prepara para isso, sabendo que tem ela, que precisava do seu cuidado, mas também tinha a sua casa? Como você se dividia, Geni? Quando eu cheguei ali, eles falaram assim, mãe, a psicóloga veio, conversou comigo, ela falou assim, mãe, no mínimo, a Maria Eduarda vai ficar por uns 7 a 8 meses aqui com a gente. Eu só ouvia, né? Agradecia por ele estar falando que ela ia ficar. Uhum. Eu fui, falei pro meu esposo, falei, ó, você cuida de lá, eu vou ficar aqui. Eu entrei com ela, eu só vou sair com ela. Então, você segura as pontas lá e eu vou segurar aqui. E a Maria Eduarda, cada vez que ela ia pra quando fazia os enxertos, que ela voltava, nossa, ela me dava mais força ainda. Que ela voltava diferente. E aquele cabelo cheio de tic-taczinho, cheio de piranha. Toda bonitinha. Eu vi ela diferente. Eu nunca vi minha filha... Nunca vi minha filha morta. Nunca. Sim. Nunca. E ela me dava força. Ela que me dava. Porque não, eu amo todas as minhas filhas. Meu Deus. Eu nem podia ter filhos. Agora já estou no quarto. E a Maria Eduarda é a mais grudada comigo. A Maria Eduarda nunca ficou internada, nunca. Eu falei, meu Deus, filha, você nunca ficou internada, nunca precisou. Morria de medo de sangue. Morre de medo. Deus, se alguém cair, ela, meu Deus. E foi aqui, superou tudo. Que ficou mais tempo no hospital, que passou por tudo que essa menina passou, meu Deus. E é meu chicletinho isso daqui. Você vai falando, a Duda vai abrindo um sorriso. Porque você sente isso, né, Duda? O quanto você foi forte nesse processo? Uhum. Você consegue ter noção que a força que você teve, muitos adultos não conseguem ter? Eu acho que, inclusive, é um dos motivos que a gente está conversando hoje, né? Para que esses exemplos, as famílias percebam isso, os profissionais percebam o quanto que tudo isso que foi destacado, né, da força da criança, do apoio familiar e tudo, nessa parte de recuperação e reabilitação propriamente dito. E aí uma curiosidade que eu tenho, Maria Eduarda, é assim, você teve dois tipos de... Deixa eu começar de novo. Povo alegre. Que vai ter corrida de caminhões no próximo domingo. Tem um caminhão rosa passando aí. Rosa e azul. Faz parte do circuito nacional. Combinando com a sua roupa. É ela. Então eu vejo assim, você passou por duas situações que eu acho que muitas pessoas encaram com desconforto. Uma delas é a experiência de usar uma traqueostomia. Até porque, assim, eventualmente a gente tem que conversar com as famílias, sabe, Geni? Assim, olha, a criança vai precisar fazer uma traqueostomia e é sempre um impacto ruim. Com o tempo a gente percebe, assim, que existe uma certa aceitação, entendimento, né? Mas a gente nunca ouve o lado de quem está com a traqueostomia. E o outro são aqueles curativos, que eu sempre tenho a sensação de que aquilo está estrangulando, está apertando a gente. Você consegue lembrar dessas sensações? Pra mim, tipo, às vezes coçava, né? E não podia coçar e, tipo, eu ficava... passando a mão, né? Mas no frio era bom aquilo ali, porque esquentava. Daí, tipo, aquilo ali esquentava, daí, tipo, às vezes a minha mãe me cobria, eu tirava a coberta, porque falava, essa faixa tá esquentando, então não preciso. Porque é um curativo espesso, né? Ele é feito em camadas e sempre tem a sensação de que está apertando, né? Então parece que atrapalha para respirar, o abdômen parece que fica tão comprimido. Você sentia essa sensação de aperto assim o tempo todo? Ou era mais a coceira e o calor? Era mesmo? mais a coceira e o calor. Devia ser mesmo. Eu lembro muito de você reclamando de que estava coçando. Eu tenho muitas lembranças, assim, nesse sentido. Coça. E pior que coça o tempo todo, né? Porque coça quando está com curativa e quando começa a cicatrizar, coça também, né? Então parece que a coceira Quando ela acordou, que ela voltou só com a tráqueo, né? Uhum. Eu quero tomar banho. Ela queria tomar banho. Daí eu falei, filha, você não pode tomar banho. Eu expliquei pra ela tudo. Oh, meu Deus. Daí teve outro dia que foi a promotora lá, foi conhecer a UTI, foi explicar. A doutora Luísa levou
pra conhecer a Maria. Daí ela perguntou pra mim onde que eu ficava, né? Eu falei que eu ficava sentada do lado da Maria Eduarda, cuidando, se ela precisava de alguma coisa. Claro, eu tava ali só pra olhar, porque eu não sabia nada. Eu aprendi tanta coisa ali que... Falei, gente do céu. Vocês saem diplomados, né? Sim, eu aprendi tanta coisa ali que eu nunca imaginei na minha vida que existia. Daí a Maria veio vindo pro ladinho. Daí eu falei, perguntei pra ela se ela queria alguma coisa, né? Daí a Maria falou que não. Daí eu comprei um quadrinho pra ela escrever, pra gente se comunicar melhor, né? Que era pra me dormir com ela, não ficar mais na cadeira, que era pra me dormir com ela na cama. Tadinha, ela ali, gente, se preocupando comigo. Se quem tinha que ter cuidados era ela. E ela toda preocupada comigo. Tadinha. O que te preocupava mais nesse momento da internação, Duda? Tipo, do meu corpo? No que, assim, o que te preocupava? A família, você, o tempo que você ia ficar lá, tá longe da escola, tá longe dos amigos? O que te preocupava? Falava assim, olha, o que te tirava o sono? Longe dos cavalos, né? Longe dos cavalos, coisas que, assim, que passava na sua cabecinha nessa época, né? Bom, eu preocupava com a minha irmãzinha lá, né? Que ela tinha 3 anos, tipo, longe da mãe. Pensa aguentar ficar 3 meses longe da mãe. Tipo, igual o doutor Arnildo também disse dos cavalos, que sentia falta de andar em cima deles. Da escola, que eu gostava muito de ir pra escola. Tipo, quando minha mãe falava pra mim faltar, eu falava, não, eu vou ir. Daí também, deles, né? Tipo, a mãe ficava lá na cadeira. Deu, tipo, não gostava, né? Parecia estar desconfortável aquela cadeira. Então era isso. Coração bom, né? Ela é um doce. Linda. Toda amiga. E a traqueostomia? Te incomodava o quanto, assim? Quais são as lembranças que você tem dela? O que te incomodava mais? Quando ela ficava cheia de catarro. Daí não dava muito pra respirar, porque ficava, tipo, entupida. Uhum. E também, às vezes, quando a faixa caía assim em cima, tinha que ficar erguendo. Conta o que você aprontou. Não. Opa, a gente ficou sabendo disso? Não. Conta. Me enfiou o dedo dentro da tráqueo. Me tirar o dedo da menina de dentro da tráqueo. Tampou a tráqueo com o seu dedo? Eu fui tirar... eu fui tirar a faixa que tinha caído assim, daí eu não tava conseguindo respirar. Na hora que eu fui tirar a faixa, o meu dedão ficou preso na tráquea, eu não conseguia mais tirar. E o desespero. Meu Deus do céu. Eu vi que ela começou a bater assim na mesa. Quando eu olhei a menina com o dedo assim, falei, meu Deus do céu. A minha mãe tava dormindo. Falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, eu vou tirar devagarinho, vou ir devagarinho. Até que saiu tudo. Eu lembro que a Duda era bem... ela conhecia muito o corpo, né? Nesse processo. Então, a hora que tinha que aspirar, você queria que aspirasse, né? Sinalizava pra gente aspirar. E também a forma que a gente aspirava. Tinha um jeito que te deixava mais confortável no processo de aspiração, né? Então, eu lembro que você conhecia muito o seu corpo nesse momento da aspiração, né? E isso foi muito importante para guiar os cuidados dos profissionais que iam fazer, né? Eu lembro de alguns plantões que eu tive a oportunidade de cuidar dela, até com alunas, né, acompanhando também. E ela olhava assim, tipo, vamos ver, né? É pessoa nova, vai vir aspirar. Eu lembro do olharzinho da Duda. Olhava pra mim, deixa eu ver como ela vai me aspirar, vamos ver aqui. E você tinha todo o seu jeitinho de como te deixava esse procedimento o menos desconfortável possível, né? E para nós é muito importante. Porque normalmente a criança ou adolescente, dependendo, não tem esse diálogo, né, com a gente, mas ali você conseguia estabelecer o que era bom para você e a gente ia respeitando o seu processo de recuperação, né? É isso que eu ia falar agora. Ali, sendo um hospital, uma UTI, eu me senti como em casa. Ai, que bom ouvir isso, Geni. Porque as enfermeiras, toda atenta, os médicos, meu Deus... O doutor acho que tem jogo. Eu falava assim, Giovana, qualquer coisa, vai no doutor Arnildo. Ou a doutora Luísa. Não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Sim. Mas você sempre pega confiança em pessoas, né? Sim. Eu falava assim, Giovana, é o doutor Arnildo ou a doutora Luísa. Corre neles. Qualquer dúvida, vai neles, por favor. E eu falava, meu Deus, a Giovana me ligava. Mãe, assim, eu falei, vai no doutor Arnildo, vai. Pede licença e vai lá.
E, nossa, eu me senti tão em casa. Igual a Maria Eduarda, dançava com as fisioterapeutas. Nossa, tem umas dancinhas com a Fran. Sim, dançava, cantava. O Herbert chegava, colocava música pra ela dentro da UTI. Nossa, isso fez... Eu me senti, assim, à vontade. Sim. Estando dentro do hospital. Que é muito difícil, imagina, né? E eu me senti à vontade. Tinha vezes que eu nem lembrava que eu tava ali. Eu já tava tão acostumada de ir e vir. Igual o quarto dela virou uma casa. Quarto dela. E isso é bom para os profissionais ouvirem essa questão da adaptação do ambiente para vocês, né? Então, a Duda teve a oportunidade, né, Arnilda, de ficar no isolamento bom ali, que é um isolamento espaçoso. Eu tentei arrumar né? lá, igual era o quartinho dela em casa. Era todo arrumadinho, todo enfeitadinho. Eu desinfetava tudo, claro, Sim. antes de levar, tudo organizadinho. A mantinha rosa, eu lembro. Sim. E, assim, a gente tem várias experiências diferentes, né, em crianças que precisaram fazer traqueostomia. Algumas vão para casa com a traqueostomia e ficam, na verdade, para sempre, né, sem uma perspectiva de retirar. Outras vão para casa e a gente consegue fazer essa retirada ambulatorialmente, né, nos retornos ou internando especificamente para fazer essa retirada. E a Maria Eduarda foi uma das primeiras que a gente conseguiu tirar antes de ir para casa. A gente conseguiu fazer o que a gente chama de uma decanulação, né, a retirada da traqueostomia antes de ir para casa. Em algum momento vocês chegaram a pensar na possibilidade de que iria para casa com a traqueostomia? Eu lembro que eu cheguei pro senhor ainda, eu falei assim, pelo amor de Deus, não me manda para casa com a Maria Eduarda com a traque, eu não vou. Eu tinha medo de entrar um bicho, alguma coisa. Eu tenho pavor de mosca, eu tenho pavor. Eu falei, vai, eu já veio tudo na minha cabeça, vai que entra uma mosca ali, o que eu vou fazer? Eu falei, não. Eu falei, pelo amor de Deus, doutor, não me manda pra cá. Faz um ponto. Ele falou assim, mas fazer ponto, eu lembro até hoje. Eu não entendi, mas você falou pra fazer ponto na traque. Vamos fazer ponto? Eu falei, não. Eu queria que eles costurassem. Não queria que fosse aberto. Ai, eu tinha medo. Sim. Muito medo. Meu Deus do céu, eu tinha muito medo. Porque eu não vi... Foi raro as pessoas que saíram. Igual ele falou. Todas as pessoas que eu conversei, tava com a tráqueo. Sim. E voltava com a tráqueo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Foi meu pânico. Sim. E para nós foi até um aprendizado também, porque depois da Maria Eduarda nós tivemos pelo menos mais 2 crianças que foram traqueostomizadas também, nenhuma delas vítima de queimaduras, mas que também tiveram essa oportunidade de fazer decanulação antes de ir para casa. Porque para nós também é seguro, sabe? Porque se você tinha medo de que entrasse alguma coisa, o nosso medo é a obstrução. Então, assim, de fazer uma rolha, de secreção. Até perder, né? E ter essa dificuldade de coordenação da respiração. E já teve casos, né? Já. De criança perder a traqueostomia no processo. E aí eu me lembro até hoje, no dia que tirou a traqueostomia, né? Que estava o Herbert, né? Como fisioterapeuta, a Maíris, como da cirurgia infantil. E a sensação de alívio que a Maria Eduarda teve de tirar aquele tubo do pescoço. A primeira coisa que ela falou, nossa, como é mais fácil respirar agora, né? Tadinha. Porque realmente parecia que tinha algo ali que estava atrapalhando. Não era o objetivo atrapalhar, mas a impressão que, de certa forma, atrapalhava, né? Impedia a passagem do ar de maneira adequada. Você lembra, Duda, da sensação de tirar? Uhum. Parece que deu... Parecia um vento, assim, nossa, muito bom de respirar. Abriu, assim, tudo, né? Senti, nossa, agora o ar passou. É. Isso. Respirava até melhor. Até ali, nós estávamos falando da traca ali, que o doutor disse que ele... Foi a primeira que ele viu sair do hospital sem a traca, né? Ali na pensão, tinha um homem que ele também se queimou. Uhum. Ele estava indo ali pro HU. E ele tinha a traca ainda. Tipo, ele disse que não sabe como é que eu saí sem a tráqueo, porque ele não conseguiu sair. Então, assim, foi... Mas acho que um pouco disso é você também. Porque, assim, é aquela questão de ter aquela força ali, porque é como reaprender a respirar. Porque a gente, naturalmente, nasce aprendendo a respirar pelo nariz e pela boca. E aí, de repente, a gente tem que usar algo que respira pelo pescoço. Teoricamente, é mais fácil, porque o caminho é mais curto. Então, o esforço para respirar é menor. Então, quando tira, é uma readaptação. E mesmo criança, a gente tem crianças que fazem decanulação, que fazem traqueoplastia e que levam tempo para reaprender a respirar pelo nariz e pela boca.
Então, acho que você também permitiu isso, né? Com essa mesma resistência, com essa mesma força de vontade, uma adaptação muito rápida. Tanto é que parecia que nem tinha usado traqueostomia, né? Ficou respirando bem, sem necessidade de oxigênio, só mesmo esperando cicatrizar depois. Sim. Né? E a fisioterapia ajudou muito também, né? Nesse Ela faz processo, todos os né? dias. Todos os dias ela faz. Vai fazer 1 ano já. Logo que ela ganhou alta, demorou 1 mês. Ela já começou a ter fisioterapia e tá até hoje. Isso também é algo que é importante até ouvir, né, você dizer, ouvir a Maria Eduarda dizer, que é essa parte da reabilitação. Que a gente, não faz muito tempo que a gente faz esse segmento, esse acompanhamento após a alta da UTI. Na verdade, a gente começou a fazer isso durante a Covid, então de 2020, 2021 para cá, né? Então a gente não tinha noção do que é depois da UTI, o que acontece com as crianças após a alta da UTI. Então teve toda a questão de recuperar o peso, né? E investir na parte nutricional para isso. Depois essa questão da fisioterapia, o quanto que progrediu, né? Você estava falando que daqui a pouco ela está fazendo crossfit, porque está fazendo exercícios cada vez mais difíceis, usando mais força, e o quanto que isso ajuda, né, na reabilitação de pele, de articulações, de músculo, né, do próprio desenvolvimento e ganho de peso. E até mesmo assim, a parte dos traumas que eventualmente podem ficar após uma internação em UTI. Tanto é que existe um termo que se usa muito, que é como se fosse um estresse pós-traumático, que é assim, as consequências emocionais, psíquicas de uma pessoa que fica internada em UTI, independente do tempo. Só que quando se fica muito tempo, e o de vocês foi o quê? Uns 70 dias? 73 dias. 73 dias, né, de internação. Quanto maior é o tempo de internação, mais isso é notado. Você percebe se isso chegou a comprometer ela de alguma forma, Geni? Assim, não. Porque eu não vejo isso, sabe? Não, assim, Maria, eu não consegui perceber nela traumas psíquicos, traumas emocionais. Nada. Ao contrário, fala assim... Ela sempre sorrindo. Nossa, a gente tirava foto dela sempre com aquele sorrisão, sempre. Tanto é que, assim, naquele ano que ainda estava internado, já estava naqueles dias da campanha de prevenção de queimaduras. Sim. E ela participando ativamente, né, com o curativo das queimaduras e fazendo campanha de prevenção das queimaduras. Então, eu acho que isso é admirável. E de onde que você consegue tirar tanta energia assim, tanta força de vontade assim? É natural? É algo que você sente que tem uma força que te ajuda? Eu sempre tive bastante energia, assim, tipo, antes de um acidente eu conseguia ficar parada. Às vezes a minha mãe via, ou eu tava ajudando ela a limpar o lote, ou eu tava indo lavar a louça, porque eu não conseguia ficar parada. Se eu ficasse parada 1 segundo, eu já ia levantar e fazer uma coisa. Às vezes, cadê a Maria Eduarda? Olhava lá pra baixo, tava lá no padrinho dela, no sítio do padrinho dela, lá no meio dos boi. É sempre ativa. Agora ou às vezes no pé de goiaba. Ou trepada nos pés de goiaba. Na internação, gostava de fazer pulseira, né? Uhum. Miçanga. Sim. Você lembra que ela te deu? Lembro. A Ana, a nossa filha mais velha, nossa, adorava. Uma vez acho que levei uma pulseirinha dela, que ela tinha feito também pra Duda. Depois umas miçangas, né? Pra você dar uma distraída lá no processo de internação. Que ela ficava assim, quieta. Ela adorava quando vinha a hora da fisioterapia, que dela gostava, que ela ia bater canela no meio do hospital, né? Toda estilosa, né? E a empatia por outras pessoas que eventualmente iam precisar do mesmo tipo de tratamento. Nos primeiros dias, quando eu já estava lá naquele isolamento de fora lá, eu lembro que eu cheguei e vi que eles tinham trazido umas revistinhas, né? Ela ganhou de uma enfermeira, né, filha? Do Crepúsculo, o kit completo do Crepúsculo. E aí tinha umas revistas também que falavam sobre queimaduras em si, né? Eu falei assim, nossa, mas quem que teve coragem, assim, ela acabou de passar por tudo isso, ainda trouxe alguma coisa para que ela fique lembrando. E a Maria veio ler. E ela, de boa, sabe? Assim, ficou até lá, como se fosse uma estante no quarto. Sim. As revistinhas de prevenção de queimaduras. Né? Tá até lá, eu coloquei assim na... Do mesmo jeito que tava no hospital, ela colocou lá em casa. O livro que a enfermeira me deu e os livros lá das queimaduras sobre. E isso é um gesto muito nobre, sabe, Maria Eduarda? Porque, assim,
infelizmente, ainda a gente não consegue zerar essa estatística, né? Acho que a partir do momento que o ser humano passou a depender do calor para várias coisas, né? Os acidentes vão continuar aparecendo, né? Na criança, normalmente são acidentes mesmo, né? No adulto, às vezes tem até lesões que são auto-infringidas para si mesmo. Mas, assim, ano após ano, a gente tem sempre as crianças que se queimam com queimaduras extensas, graves, e o quanto que esse gesto de participar de uma campanha de queimadura, de estar hoje falando sobre a sua experiência no mês que é tão importante para a prevenção de queimaduras, te torna uma pessoa diferente. Então, você sabe que você pode ter 12 anos só, talvez quando você tiver mais idade, você vai perceber o quanto que é diferente, né, da média geral, né? E isso trazendo coisas boas para outras crianças e outras famílias, né? E com relação à câmara hiperbárica, o que você tem de lembranças? Como que era para você, né, fazer esse tratamento? Parecia que eu tava dentro de uma geladeira. Gelado? Aham. Muito gelado. E como que você se distraía? Como que era esse processo? Você entrava sozinha, né? Não, com a minha irmã. Assim. Daí tinha uma TV lá, né? Para as pessoas distrair. Daí o Matheus ia lá falando, você quer esse daqui? Você quer esse filme? Ou você quer esse desenho? Daí eu falava, não ou sim. Daí ele colocava lá. Às vezes eu até dormia lá dentro. Mas era muito frio lá dentro. Uhum. Daí tinha que ser só com um lençol fino. Parecia que eu tava dentro de uma geladeira. E sentia dor de cabeça e dor no ouvido também? Só entupia o ouvido. Assim. Porque eles relatam muito isso mesmo. Tanto é que o médico que é responsável pela câmara hiperbárica ensina como que faz para destampar o ouvido, né? Que tem que fazer aquilo que a gente faz, né? Tampar o nariz e forçar a respiração para poder abrir o ouvido. Porque é muito comum essa queixa, né, do ouvido ficar entupido. Tem gente que tem dor no ouvido mesmo e dor de cabeça, né? Por conta da concentração elevada de oxigênio. E tem criança que não consegue, né? Tem. Por isso que eu até perguntei se você entrava sozinha, porque na maior parte das vezes a criança entra acompanhada. Então daí quem vai fazer o preparo tem que preparar a criança e o adulto que vai entrar junto, né? E eu imagino mesmo que deve ser uma coisa assim, tipo geladeira, porque o nosso caso mais recente de criança que precisou fazer câmara hiperbárica, o pai não conseguiu entrar junto porque ele era muito alto. Não coube dentro da câmara hiperbárica. Então eu imagino que deve ser um lugar meio pequeno mesmo, né? Mas que fez bastante diferença, né, no tratamento dos pacientes com queimaduras extensas, com lesões de pele extensas. Consegue acelerar bastante a recuperação dos procedimentos e das queimaduras em si, né? Da balneoterapia, você tem lembranças do procedimento? Do banho lá que ia pro CTQ, tomava aquele banho, trocava o curativo. Esse momento da troca do curativo você lembra? Ou não, você lembra só depois que voltava pra UTI? Eu lembro quando que eu ia e voltava. Quando fazia troca, não. Muito bom. Porque como é um procedimento feito até com anestesista, né? Sim. Então até é bom saber que não lembra mesmo, porque um dos objetivos da anestesia infantil é promover a amnésia mesmo. Então, assim, para não lembrar daquele momento, de não lembrar o preparo, da exposição, do frio e da dor, né? Então, e frio, ano passado ela pegou foi bem no friozão que ela fazia aqueles banhos, meu Deus, tadinha. Voltava gelada. Você voltava com frio quando você voltava pra UTI? Voltava, né? Nossa, eu enchi de coberta. Um dia você tem que mandar um bilhetinho. Mãe, não preciso mandar tanta coberta. A mãe mandava 4 cobertas. Mas o pânico de toda mãe é ver Meu o filho Deus. passar frio, né? Mandava com 4 cobertas, mais a meia peluda no pé. Tá certo. Daí, quando eu chegava lá, já iam lá. Pegava a coberta e já iam drobando. Quais foram os melhores momentos, no sentido, né? Melhores, a gente sabe que é uma internação em UTI, mas foi a extensão da casa de vocês por um tempo, as relações se estreitam. É como se fosse uma família, tanto que vocês estão aqui porque as relações se estreitam. Não adianta receber alto, o vínculo ele vai ser para sempre. A gente vai ver a Duda crescer, né, se desenvolver com o maior prazer de estar próximo de você. Então, tem momentos que são muito marcantes. Às vezes é fazer, né, um xixi,
urinou, fala, nossa senhora, né? É um momento marcante na vida, realmente, de um familiar que vê a criança, adolescente grave ali. Então, a mãe, né, Geni, talvez você tenha os melhores momentos que você vivenciou, que eu até gostaria de perguntar quais seriam esses, e para a Duda também, os melhores momentos que você traz na lembrança, né? Que sobrepõe ao que foi ruim. Que uma das preocupações, profissionalmente falando, é a gente transformar alguns momentos da terapia intensiva em memória afetiva. E é uma construção que é um processo devagar, né? A gente sabe que não são todos os hospitais que conseguem, às vezes, proporcionar isso ainda por N fatores, mas hoje esse cuidado centrado na família que a gente tanto fala aqui, tanto defende, uma das vertentes é trazer também essas memórias afetivas para quando vocês saem dali, não enxergar só o que foi ruim, mas o processo de superação, as amizades, né? Então, como que foi isso para a Geni e para a Duda? Pode falar primeiro. Posso falar? Nossa, marcante pra mim foi o do xixi. Nossa, quando ela fez xixi, meu Deus, eu saí correndo lá dentro da UTI pra contar pro doutor que ela tinha feito xixi. Gente, que felicidade, nunca imaginei ficar tão feliz de ver minha filha fazer xixi. Quando ela acordou, que eu poderia conversar com ela, mesmo não podendo ouvir a voz dela, mas só do olhar dela. Daí teve um dia que eles falaram que ela ia ficar cega. Eu falei que não, eu acho que não, porque ela estava enxergando. Eu falava assim, ela enxerga. Eu tempo ficava assim no olho dela para ver se ela estava enxergando mesmo. Ela piscava, ela reagia. Uhum. Nossa, daí eles foram fazer o exame nela lá. Eles falaram, não, mãe, realmente ela estava enxergando bem. Nossa, é a outra que ficou marcante. E da cadeira de roda, que ela, sem poder andar direito, saiu andando. Parecia uma bebinha lá empurrando a cadeira de roda. E a distância é longa, né? E foi. É, bem isso mesmo. E pra você, Duda? Pra mim é tipo... Tem minha mãe perto de mim, né? Minha irmã também. As enfermeiras também eram bem animadas. Faziam rir. Bom. As amizades que você fez ali. Fiz amizade com a Eloá, com a Maria Eduarda. É verdade. E coincidentemente, né? Também tinha uma outra criança, mesma idade, né? Maria Eduarda chegou bem no dia que estava indo embora, chegou a Maria Eduarda. Né? Uhum. Nós conversamos todo dia pelo telefone. Vocês ficaram amigas? Sim. Muito bom. Eu peguei o número da Eloá no CTQ, que nós se encontramos lá no CTQ, quando ela saiu também. Daí nós se encontramos lá no CTQ, daí eu peguei o número dela, daí a Eloá me passou o número da Maria. Daí nós fizemos amizade. Ficou o trio. Tem um grupo no WhatsApp. Tá vendo? Ajudei uma ideia. Olha lá, ó, viu? A carinha da... Não, mas é uma boa ideia fazer um grupo. Grupo da queimadura. Pra vocês trocar experiências, não é? Porque tem todo um processo, né, de troca, sim, de apoio pós também. Igual até a mãe da Maria Eduarda, né? Ela liga pra Maria. Ela pergunta, Maria, como que tá o caso teu? O que você tá usando? Porque tá dando muita diferença. Eu falei, Maria Eduarda, passa, né? Depois eles pedem lá pro médico dela se ela pode usar. Daí a Maria Eduarda passa. Eu falei, tira foto, envia, porque você tá fazendo um resultado bom pra ela, né? Vai que ajuda a outra também, né? E a outra Maria Eduarda é aqui de Santa Catarina. A gente não teve mais a oportunidade de fazer o acompanhamento porque era muito longe. E ela acho que deve estar fazendo acompanhamento ou em Florianópolis ou em alguma cidade ali próxima da cidade de origem dela. Sim. Hoje, nós estávamos conversando, ela mandou oi, né? Eu falei, oi, tô em Londrina. Né? Ela falou assim, nossa, coincidência, eu também vim aqui consultar. Olha só, hoje? Se desse tempo de se encontrar, né? Mas é longe, né? É Florianópolis que ela vai. Tá, mas ela não tá... Estão as duas? Entendi, ela tá lá, entendi. Ela não tá sendo atendida aqui. Entendi. É muito longe pra ela. As duas estão fora da cidade de origem, então viajando. Então ganhou umas amizades, né? São coisas que o hospital vai proporcionando. Sim. Tem, claro, momentos ruins, mas a equipe tenta sempre se mobilizar para transformar essas memórias em memórias boas, para que não fique só um trauma, um impacto ruim, um sentimento ruim, né? E uma coisa que você falou que a gente preza é a primeira coisa. O que foi importante? Ter a minha mãe e a minha irmã do meu lado. Né? E isso era visível, quanto a gente percebeu que você se sentia muito segura de ter uma delas ali com você.
Então, isso impacta e a gente quer cada vez mais a presença da família ali o tempo todo. A internação é familiar. Igual nas infiltrações de pele que ela tá fazendo. Eles fazem anestesia geral nela. Uhum. Ela acabou, vai passar de recuperação, eles já vão lá e me chamam. Falam, mãe, fica lá do lado da Maria. E eu converso com ela se acalma. Daí ontem ela vem assim, mãe, mas eu só me acalmo com você, e agora? Eu falei assim, a mãe vai mais um tempo, você vai ter que se acalmar com seu pai agora. Agora tem outro neném, né? Ela vai ter que já trabalhar a cabecinha dela, que a mãe não vai estar podendo vir todo mês agora com ela. Ela já fica meio retraída. Mas vai restabelecendo esse vínculo, né? Sim. Também com o pai, outro familiar, né? É adaptação, né, Duda? Não é fácil. E crescer não é fácil, né? Eu acho que você já está percebendo isso. Aí, quando é criança, é de um jeito. Aí vai entrando na adolescência, você já vai sentindo, né? Que as coisas vão modificando. Você já sente um pouco isso? Que já está mudando alguma coisa? Eu ainda gosto de brincar de boneca. Mas isso é ótimo. Gosta. É, mas... Fácil. Às vezes a cunhada da minha irmã, a Júlia, ela tem 8 anos, mãe? 8. Ela vai lá brincar às vezes comigo lá em casa, e daí nós fica brincando às vezes de boneca. A Maria era essa moçona, só que mas isso é muito bom. tá na idade de brincar ainda. Eu deixo brincar, vai ser feliz, vai ter infância, né? Sim, e tem que ter, né? É importante, é uma delícia brincar de boneca, né? Tem que aproveitar bastante. Minhas meninas gostam. Porque é difícil hoje em dia você ver uma criança que... O que você faz? Gosta de boneca? Eu não. Maria Eduarda ama bonecas. Já ajuda em casa, né? Com as tarefas de casa, já vai ganhando algumas responsabilidades. Isso é importante para o crescimento, para você ser uma menina muito forte, vai incorporar esse processo quando seu irmãozinho ou irmãzinha nascer, também vai incorporar e outras coisas vão ressignificar para você e é um mundo que te espera, né? E cada vez mais você vai enxergar esse mundo com maturidade brilhante que você vem tendo, muito aquém da sua idade, né? Muito além disso. E você teve um momento na sua internação, Maria Eduarda, que você interagiu com celebridade, né? Quer falar um pouco sobre esse momento? É verdade. Inclusive, depois ela voltou, acho que talvez motivada por isso, ela recentemente até visitou o hospital novamente para visitar as crianças que estavam lá internadas. Quem que foi? Fala para o pessoal saber quem mandou um recado especial só para você. A Ana Castelo. Um recado lindo, né? O pessoal do Plantão Sorriso ajudou a articular e ela entendeu a situação e com empatia. Sim. E te mandou um recado durante a internação. Você gostou? Uhum. Era fã dela já? Ficou mais ainda, né? E recentemente ela visitou o hospital. Foi lá, ficou toda emocionada. Foi conhecer a brinquedoteca, que mudou a carinha da brinquedoteca. E ela foi lá conhecer. Olha que legal. Você já viu a brinquedoteca nova? Não. Não? Quando vocês forem... Amanhã vocês vão pra lá, né? Pro CTQ. Quando for, dá uma passadinha antes ali na pediatria. Vai lá conhecer a brinquedoteca nova. Reformaram, pintaram. Tá super bonita. Dá, às vezes até pra pegar alguma coisa ali pra distrair a cabeça, né? Ajuda. Enquanto tá esperando lá no CTQ, esperar ali na brinquedoteca. Né? E você gosta de música sertaneja, Maria Eduarda? Uhum. Eu vejo assim, gosta de andar a cavalo, gosta de se vestir às vezes, né, com roupas que lembram também a moda sertaneja e gosta de uma cantora sertaneja. De quem mais que você gosta? De ouvir, de ver, A Bruna Viola. Gosto de escutar as músicas dela. Tem o branco agora. Tô tentando lembrar o nome do outro lá. Do qual? Eu esqueci o nome. Manute? Porque acho que a região de vocês é uma região muito forte, né, para música sertaneja, né? Até Muita gente vem dali, o meu padrinho, ele é bem amigo do Manute. Daí, tipo, o Manute, ele falou que um dia ele quer vir conhecer eu e que é pra mim decorar uma música pra mim cantar com ele. Olha a responsa, hein? Isso mesmo. E tanta gente quis esse encontro com você, né, Maria Eduarda? Estou com uma dúvida sobre o sistema. Prestou atendimento lá no local do CIAT ou SAMU. Sim.
Então, bastante gente fez questão de... Os bombeiros foram fazer uma homenagem para ela lá em casa. Quando ela ganhou roupa de bombeiro. Você ganhou uma roupa de bombeiro? Uhum. Olha que chique! O sonho de tantos meninos por aí que tem uma roupa de bombeiro, você conseguiu. Maria ganhou. Até dos alunos da faculdade. Ela ganhou do sargento Zelão. Olha só. Eu acho que isso vem mostrar para você, Maridade, o quanto você se tornou importante, não só para você e para sua família, mas como para tanta gente. Né? Se essas pessoas fazem questão de visitar, de mandar depoimento, de mandar falas, mesmo que seja à distância, se a equipe do bombeiro, dos socorristas A doutora Camila foi a doutora do SAMU que atendeu ela. Não tem às vezes, a semana que ela não manda perguntando da Maria Eduarda. Já ajudou a gente também, porque a gente precisou de ajudas, porque quando a gente sai de lá é uma avalanche, né? Sim. E ela liga para saber da Maria, pede da Maria Eduarda. É o Dengo lá também. E aproveitar até que você tocou nesse assunto, como foi chegar em casa depois? Porque já deu 1 ano, né? A gente comentou do acidente. Foram mais de 70 dias de internação, depois foram para casa. Como foi esse processo de readaptar, né, os procedimentos pós-internação, a questão da escola? Como que tem sido todo esse processo? Igual a escola, ela está estudando em casa. A professora vem 2 vezes na semana para dar aula para ela em casa. Uhum. Porque, igual a gente estava conversando, né? Tá tão bom o procedimento dela, dos cuidados, e para não atrapalhar, graças a Deus deu tudo certo. De uma professora ir lá em casa dar aula para ela. No começo, eu tinha que cuidar de 2 nenê, porque a minha outra pequena, como ela estava usando fralda ainda, ela queria usar também. A de 6 anos. Entendi. Foi bem complicado, assim. Mas a Maria Eduarda vai fazer 6, né, filha? É que de tanto ela falar que ela tá 1 ano, mas eu tô até com 6 na cabeça. Mas você sabe que isso é mal de mãe, porque eu também tenho 3. Então, às vezes eu confundo as idades, olho para o Arnildo e perguntam, às vezes a idade do meu olho é 5, 6. É bem isso, a gente fica meio confuso, Duda. Isso que a gente, quando confunde data de aniversário, misericórdia, acontece. É que daí no começo, assim, quando foi tirando as fraldas da Maria, ela às vezes escapava, porque muito tempo Sim. Flauda, né? A Maria Eduarda teve que aprender a andar, desflaudar de novo. Foi nenê 2 vezes pra mim. Sim. Mas ela mesmo se ajudou, sempre. Então, e além desse processo em casa, como que foi também a questão da cena do acidente? Como que vocês adaptaram para tentar minimizar as memórias, né? Como que vocês fizeram isso? Onde ela sofreu o acidente, a gente modificou. Meu esposo modificou o local pra gente não, toda vez que olhar ali, lembrar do que aconteceu. Uhum. Agora a gente passa, porque, né, Maria? Ficou totalmente diferente. Já para não ter aquela lembrança de toda vez que olhar, você ter aquele baque, aquele impacto. A gente nem lembra mais. Que bom. Do local ali, do acidente. Então a escola está indo em casa, né? As idas para o hospital ainda são frequentes, Sim. né? Ela tá vindo 1 vez no mês. Uhum. Para fazer a infiltração na pele. Tá dando muito resultado, muito resultado. Tem ajudado, né? Sim, bastante. Porque essa fase da reabilitação ela é bem difícil mesmo. Ainda mais para vocês que estão longe do centro, né, de Queimados. O Paraná conta só com 2 locais, né? Ou é Londrina ou é Curitiba, né? Lá no Hospital Evangélico. Então, assim, o quanto que precisa realmente de acho que é um investimento de várias esferas, né? Pessoal, familiar, emocional, financeiro, né? Então, porque assim, tá longe de tudo. Então, o quanto que é importante também que as pessoas saibam que a história não termina com a alta hospitalar, né? Ela continua, e essa história que às vezes ela continua em casa é até maior. Porque é uma reabilitação que é assim, de pouquinho em pouquinho, né? São pequenas melhoras que no final certamente terão e já estão tendo um bom resultado, mas o quanto que a gente vê só uma parte da história, né? Depois que vai para casa e enfrenta tantas Igual a professora situações. Da Maria. Ela falou assim para Maria Eduarda: Maria Eduarda, faz um livro da sua história, da sua vida. A Maria Eduarda escreveu a história dela, porque ela falou assim, eu achei que eu tinha passado por problemas, meu Deus. Ela falou assim, escreve, Maria Eduarda, sobre sua história. Você tem vontade de escrever?
Tem? Sim. Escrever é uma estratégia importante para a gente entender. Eu acho que quem escreve, escreve para si mesmo. As pessoas um dia vão poder compartilhar do que você escreveu. Mas quando a gente escreve para nós. Né? E acho que eu, particularmente, gosto muito do escrever. Porque eu acho que o escrever ele ajuda a gente a entender determinadas situações, alivia, né? E ainda cria oportunidade aí de trazer benefícios para tantas pessoas, né? De conhecer a sua história, que é uma história muito bonita, uma história assim, de superação, de vencimento, de resistência, que com certeza merece ser contada e merece chegar para mais pessoas. Ela falou que ela queria, se fosse uma menina, ela quer o nome de Heloísa. Olha, o Por Arnildo, causa da doutora Luísa. E o Arnildo também tem uma queda por esse nome maravilhoso. Então, se for menina, vai ser Heloísa já por causa da doutora Luísa. Eu falei Heloísa por causa que se eu tiver uma filha, eu quero que se chame Luísa. Daí eu falei Heloísa, né? Uhum. E vai ser Heloísa se for menina. Se for menina, Já vai ser Heloísa. Olha só. E se for menino? Samuel. Samuel, muito Nome bom. forte. Nome forte, muito bonito. A Duda que decidiu? Sim. Então tá certo. Decidiu, né? Como a Tata, né? Tão gostosinho. Meu caçulinha chama os mais velhos de Tato e Tata. É muito gostoso, gente. É muito. Tato. Meu pai tinha falado bem assim, Forminha, por que você não coloca Eduarda Maria? Minha mãe veio assim, não, porque já tem a Maria Eduarda, daí vai ficar Eduarda Maria. Essas Maria Eduarda sofrem demais. Eu até perguntei no começo se prefere que chama Maria, Maria Eduarda, Duda, né? Eu já acho que já chamei de Maria, de Maria Eduarda e Duda aqui. Mas é gostoso, a gente vai diversificando. Né? E Duda, quem é você hoje, nesse processo todo? Um ano que sua vida mudou, né? Grandes aprendizados, grandes experiências, acho que uma vivência absurda, né? A nível pessoal para uma criança, agora, né? Tá entrando na adolescência, para a família. Quando a gente começou o episódio, a gente apresentou a Duda, né? Mas quem é a Duda hoje, depois de tudo isso? Você consegue se definir? Bom, o meu rosto ele mudou bastante, o corpo também mudou bastante. Bom, já como eu era carinhosa com as crianças, não mudou, porque eu ainda continuo carinhosa com as crianças. Eu gosto muito das crianças, gosto dos bebês principalmente. Gosto de brincar mais com criança do que com pessoas da minha idade. E, bom, ainda gosto de andar de cavalo, fazer laço comprido, como agora eu não posso, mas quando melhorar mais ainda eu quero voltar a fazer laço comprido. Laço comprido é para laço do quê? Laçar boi. Isso que eu tava tentando entender, de laçar o boi mesmo. Você fazia isso? Jura? Olha só. Que legal, o que mais? O vizinho lá tava me ajudando. Eu também quero montar em boi. Uhum. Quer ir pra rodeio e montar em boi bravo. Quer me matar? Ela quer infartar a mãe. Quero montar em boi igual meu padrinho. Só. Você já tem ideia do que você quer ser de profissão quando crescer? Ou alguma coisa que você não quer ser de jeito nenhum nesse processo, né? Eu quero cuidar de queimados. Você quer cuidar de queimados. Olha só, gente, que missão bonita, né? Acho que de certa forma você já cuida. Né? Desde o momento em que você passou a se empenhar tanto, não é só contar a história, mas é se preocupar. É o que a gente chama de empatia, né? De saber e se preocupar disso não acontecer de novo, né? De divulgar estratégias que previnem as queimaduras. Então, acho que de certa forma você já está fazendo isso, né? Vai ser só a coroação de algo maior. Conta pro doutor a história, só não fala o nome do enfermeiro, que depois que você tá falando, ele foi lá comentar que você salvou ele. Tinha um enfermeiro lá no CTQ. A última vez, ele foi o primeiro a me dar banho e o último a me dar banho antes de eu sair do hospital. Ele veio assim, disse que eu salvei ele porque ele ia fazer uma besteira dentro do banheiro do hospital. E a sua força deu força pra ele. Ele veio ver assim,
Ele falou, tipo, tem ele querendo estragar a vida dele e as outras querendo forçar, lutar pela vida. E essa é a prova maior do quanto a sua força já cuida de outras pessoas, né, Duda? E é o que o Arnildo falou, isso que a gente está fazendo aqui é você ter essa caridade de compartilhar com a gente, né, a sua vida pessoal, esse momento de dor. Isso já crianças, familiares vão assistir esse episódio, isso já é cuidar das pessoas. De enxergar isso em você. Igual esses dias eu fui no mercado com a minha irmã e com meu cunhado, lá no Mufato. Daí tinha uma mulher, ela perguntou se eu tinha se queimado. Eu falei sim, né? Daí ela falou que ela também tinha se queimado quando ela tinha 2 anos. Ela queimou um pouco da perna e o braço assim, essa metade aqui. Daí ela disse que ela andava com roupa assim, com roupa comprida, calça, por causa que ela tinha vergonha do corpo dela, cheia de cicatriz. Daí ela disse que ela me viu assim com um top, mostrando assim a barriga, assim, meu Deus, você me deu força. E é uma força mesmo que as pessoas precisam, né? E você é tão nova, sabe, assim, com essa força e essa percepção de si, né? É uma criança, uma adolescente muito bem resolvida com isso. É uma coisa que eu e sempre comentamos também, o quanto você é uma pessoa muito bem resolvida nos seus vídeos, que são, nossa, são maravilhosos no Instagram. Ela fala assim, mãe, eu quero deixar uma marca em mim. Pra mim provar pras pessoas o que eu sofri. Daí eu falo assim, Maria Eduarda, esse dia eu perguntei pra ela, filha, o que mais te incomoda em você? Eu achei que ela ia falar assim, a marca do quilóide no peito. Ela falou assim, mãe, minha orelha. Minha orelha, que nem dá pra ver. É que eu gostaria de colocar brinco, furar minha orelha. Eu fiquei assim, paralisada, sem saber o que falar. Eu achei que ela ia falar assim, mãe, os quilóides do meu peito, ou alguma coisa. Ela falou, não, a orelha. Ela é muito bem resolvida. É muito bem resolvida, é muito bonito. E isso ensina as pessoas, né? Sim. Então, esse cuidado você já faz. Agora, se profissionalmente você, né, futuramente fizer isso, é o que o Arnildo falou. Só vai coroar uma coisa que você faz desde que tudo começou, há 1 ano atrás. Entendeu? Igual o Natanzinho. Conta a história do Natanzinho. Que só a Maria via ele dar risada. Ninguém viu o Natanzinho dar risada. Só a Maria Eduarda. O doutor liberava ela ir lá ver o Natan. Nosso Natan. Sim, ele tá lindo. Ele tá muito fofinho. E a Maria Eduarda falava, mãe, ele deu risada. Eu não vi o Natan dar risada, mas a Maria Eduarda viu o Natan dar risada. Era engraçadinho aquele negócio lá que ele tinha no olho, com o olhinho assim, pintado. O protetorzinho, né? A gente coloca o protetor e desenha um olhinho, assim. Oh, meu Deus. As visitas ao Natan eram famosas, né? Sempre ela muito passava querido. lá ainda. Agora ele já tá gordinho, bem bonitinho. E voltou pra casa dele também, né? Voltou pra Ibaiti. A gente tem contato também. Com a Marcela, né? Sim. É um outro exemplo também, né? Superação. Maria Eduarda, eu penso assim, é uma história que você pode dizer assim, é uma história que eu tenho para contar de pouco mais de 1 ano atrás. Mas eu acho que o que essa história está rendendo não é nem só para você, é para muitas pessoas. O motivo da gente estar conversando aqui, acho que você pode perceber, não envolveu curiosidade pelo que aconteceu, isso a gente já sabe, a gente viveu, mas é devolver para você a admiração que a gente tem por toda essa resistência, por esse exemplo de perseverança, de força de vontade, de conseguir tirar coisas boas de uma situação tão difícil, tirar da dor uma empatia que vai com certeza evitar que outras crianças e outros adultos também sintam essa mesma dor. Para as famílias que vão conhecer um pouco dessa história também, né? Fica aí o exemplo de quanto é importante a estrutura familiar, sua mãe, suas irmãs, sua irmã tão jovem, né? De uma maturidade, né? Impressionante, a Giovana, né? Giovana. É verdade. Assim, acho que ela tinha o quê? 17, 18 anos? 17 anos. Mas, assim, parecia que tinha 30, em termos, assim, de maturidade emocional, de cuidado, né? Era a sua segunda mãe ali, com certeza. Na ausência da mãe titular, você tinha a sua irmã, que era uma outra mãe. E realmente, assim, é uma história que merece um dia ser contada, se você quiser contar.
E não a história da parte negativa, mas do que você aprendeu, do que você se desenvolveu e de quanto que isso pode ser tão importante. A gente está falando num mês que é importante na prevenção, mas a prevenção das queimaduras dura uma vida inteira. Verdade. Então, Porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. sim. Aquela Sim. pequena palavrinha, nunca comigo vai acontecer. Gente, eu sou tão cuidadosa. Eu sou tão cuidadosa. E foi acontecer debaixo Sim. do meu lado. É a fatalidade mesmo. Né? Sim. É um acidente não intencional, fatalidade, Sim. e que realmente assim são raros, mas o raro pode acontecer dentro de casa. Exatamente. Então fica aqui o reforço de uma admiração, um compromisso de continuar por perto sempre que precisar. Acho que você deve se lembrar que você não teve alta da UTI para enfermaria, né? Foi alta da A gente UTI para sempre casa. fala. Ela saiu direto da UTI para casa. Ela não foi para enfermaria. Sim. Então mesmo naquela fase que você já estava bem, andando, Ficou lá na UTI. ficou lá, mesmo dançando, fazendo vídeo, tudo. Doutor, eu não lembro, acho que é Efigênio. Ele falava assim, é o bebê, esse aqui é o bebê. Ela tem os bebês, mas ela é o bebê da UTI. É. A Duda, a Maria Eduarda, sempre encantou todo mundo que passava lá, né? Deu muita força pra gente, a admiração sempre foi muito grande. Esse episódio vai mostrar para os profissionais enxergarem esse outro lado. Por isso é uma coisa muito única, é uma proposta que nós carregamos, sempre trazer todas as vertentes. O lado, claro que tem o lado clínico, técnico, né, de outros episódios, mas tem o lado do profissional, mas o lado da família, né, da criança. E é a primeira criança, adolescente que a gente traz para contar a sua própria história. Então isso é um marco para nós. É muito legal esse momento de empatia, sua generosidade de estar aqui, permitir que a sua história seja contada, para ser um exemplo para muitas pessoas, para exemplo para os profissionais compreenderem esse momento, né? É difícil a criança conseguir se expressar, porque normalmente algumas são muito pequenininhas, Sim. mas você está aqui, passou por um processo, né, difícil, e está aqui contando para a gente com essa resiliência, essa força, esses sorrisos, né? Então, é a nossa gratidão por vocês. E aí viajaram, né? Gente, elas estão aqui, mas enfrentaram um tempão, né, de estrada para estar aqui com a gente. Amanhã eu vou retornar para Londrina de novo, então a gente reconhece isso, agradece muito isso, sabe que essa parceria é uma parceria de cuidado a longo prazo, né? Que não tem data para acabar. Não, mas igual eu falo para Maria Eduarda, é passinho de tartaruga, então e a tartaruga vai longe. Sim. E a gente vai longe, né, Maria? Com certeza, sempre em frente, sempre seguindo em frente. Acho que é isso, gente. Muito obrigada, Duda, mais uma vez, viu? Sucesso, a gente sempre vai estar muito pertinho de vocês, tá bom? Obrigada. Nós que Obrigado, agradecemos, meu Deus, pelo convite, contar a história da Maria. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigado.